Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Caríssimos, eu agradeço você ter clicado nesse vídeo. O tema que vou abordar hoje é sobre o tópico da profecia. Esse tópico tem irmãos anciões aí evitando falar sobre ele, às vezes até evitando de ler alguns. Tá certo que esta RGE, ela causou realmente um grande alvoroço aí, né, por assim dizer, nas questões das mudanças. Teve mudanças que são realmente assim radicais, por assim dizer, né? Tomam um curso totalmente oposto da forma que vinha a instituição. Bom, sobre esse tema que eu vou abordar e o porquê estão evitando, e trazer alguns pontos bíblicos que eu gostaria que todo aquele que assiste os meus vídeos crescessem junto conosco, né, de crescimento no sentido do conhecimento sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus e, por consequência, o aprimoramento da vida cristã. Isso é o que eu desejo de todo o meu coração. Quando faço os vídeos, eu não faço com a intenção de atacar, ofender ou de se provar o dono da verdade. A ideia é trazermos juntos o conceito, e você que assiste comigo, que me prestigia com a sua audiência, me dá a oportunidade de levar você junto comigo na linha de raciocínio que eu tenho aqui já estabelecida. Não sou o dono da verdade, de longe disso, mas eu acredito que mesmo que você não concorde totalmente comigo, pelo menos você vai ampliar o teu campo de visão, né? Vai ampliar o campo do horizonte. Aquele que afasta enxerga melhor, né? Às vezes até o afastar te faz enxergar maior, né? De forma macro, aquilo tudo que você quer ver. É como você olha para o horizonte, chegar muito perto ele fica pequeno, se afastar ele aumenta. Vamos lá tentar fazer este efeito aqui dentro deste vídeo e deste ponto. Vou colocar na tela, mas antes disso, peço gentilmente que o irmão ou a irmã que assiste, confira a tua inscrição abaixo, vê se está inscrito, me ajuda nisso, clica nesse botãozinho, é gratuito, vai ao lado onde tem esse sininho, clica no sininho e vai aparecer 3 opções, você seleciona a todas. Configurando desta forma, todo vídeo que eu postar aqui no canal vai chegar para você a notificação. Não enche a memória do teu celular, não te incomoda, é só entrega uma notificação para você saber que saiu um vídeo novo. Aí você escolhe o horário que vai assistir, e eu peço gentilmente que, além de assistir, deixa aquele joinha. Vou explicar porquê, não é para o meu ego, não é para deixar eu rico, não é para mim ganhar dinheiro, não é nada disso. Irmãos, todo o conteúdo cristão e conservador que defende valores morais cristãos e assunto que tange a espiritualidade da vida cristã, do universo cristão, é boicotado pelo YouTube, pelo Google. As plataformas, irmãos, elas desprezam, estão tentando um jeito aí de dar uma apagada no cristianismo. Lembre aí, vou falar de novo, tenho falado em alguns vídeos, lembre, no dia da Páscoa, toda vez que você abre o Google, que tem um feriado, ali no navegador, onde está escrito Google mesmo, tem ali uma arte, né, concernente ao feriado. Na Páscoa não teve nada, ficou como se nada tivesse acontecendo, sendo que 1/3 da população do globo terrestre é cristã, e o feriado faz sentido para toda essa faixa de população. Mas como o boicote é em cima da vida cristã, do universo cristão, então eles não colocaram nada, e por isso eu estou explicando aqui para você entender que quando você coloca o joinha, você força o algoritmo do YouTube a entender que estes vídeos precisam alcançar mais pessoas. Então eu peço gentilmente, não custa nada, dá um cliquinho ali, já fortalece bastante para chegar a mais pessoas, ser recomendado às mais pessoas. Mas vamos lá, não esquece de compartilhar também. Vou colocar na tela, irmãos, o tópico para nós lermos juntos. Segue aí. Profecia. Complementação do tópico 1 de 2018. A sabedoria de Deus esclarece que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29:18. A lei e os profetas duraram até João Batista, período no qual se profetizava a vinda do Messias, mas este vindo na pessoa santa de Jesus Cristo, por ele veio o dom da profecia. Desde então as profecias anunciam a volta de Jesus. Extinguiu-se, portanto, o ministério de profeta, e foi dispensado aos homens o dom da profecia. Eles usam algumas referências aqui, olha, que é Romanos 12:16, 1 Coríntios 12:10 e 1 Tessalonicenses 5:20. Ainda que por esse dom se anuncie o futuro, a profecia é manifesta com o intuito final de convencer o crente a se firmar na fé, desviando-se do mal. Bom, é um pouco tendencioso esse finalzinho do tópico aqui, né?
a profecia manifesta com o intuito final de convencer o crente a se firmar na fé. Eu não nego que tem essa eficácia, porém o direcionamento da profecia precisa estar totalmente balizado com o Evangelho de Cristo, nunca vitimizando e valorizando o sofrimento de quem ouve, porque isso deixa o crente mimado, tá? Ao invés de ele se embrutecer no sentido de marmorizar o rosto para não ligar pelos tapas que a vida vai dar, né? Por assim dizer. E também a profecia não pode firmar a fidelização do cristão a partir de promessas de ajuda e de viradas de cativeiro, de soluções fáceis, de realizações de sonhos. O crente pode alcançar isso por meio da profecia? Sim, concordo que pode, mas aí mora um grande perigo, ele estar totalmente voltado à sua vida fiel a Deus em troca de receber essas promessas, expectando essas promessas, e apoiar toda o pilar da sua fé, né, em cima desta ideia das profecias, né, ou das profecias que ele acumula em seu coração, esperando recebê-las. Esse é um grande problema, porque uma vez que essas profecias não se cumpram, ou alguma delas não cumprem, por N motivos que podemos aqui citar, o profeta não estava guiado por Deus, ou aquele que ouviu não possui fé para alcançar, outra coisa, se desviou do caminho da justiça, é muito simples. Aquele que andar, né, dentro dos preceitos do Senhor, ele vai ter o cumprimento daquilo que o Senhor fala com ele, o que Deus falar com ele, tá? É isso que nasce a ideia de troca, ficar fiel para Deus cumprir. Então aí o teu motivo é corrompido. O motivo de quem fica fiel a Deus para receber promessas, ele não está fiel a Deus porque ele ama a Deus e não pretende ofendê-lo com os seus pecados. E ele sim permanece fiel, visando que se cumpra as profecias e realize então os seus sonhos e projetos. É aí, irmãos, que mesmo que aconteça, você está com o teu coração manchado, porque o que você quer não é Deus, e sim as bênçãos de Deus. É o famoso querem os milagres de Cristo, mas não querem o Cristo dos milagres. Bom, voltando aqui, irmãos, esse é um grande problema, fidelizar o público da igreja a partir de profecias mirabolantes, profecias ainda, irmãos, e eu não estou negando a existência dela, tá? Eu estou dizendo que isso, se não for bem explicado, causa este efeito negativo de uma multidão de crentes. Ela já existia na época que Cristo andou em carne aqui na terra, o povo seguia ele pelas curas, libertações e pelo pão multiplicado. Mas o sermão que ele pregava, o povo não queria ouvir, e o sermão tinha um único intuito: modelar o homem e a mulher para a salvação, colocá-lo na forma idêntica a Cristo, para que fôssemos uma cópia de Cristo e assim, consequentemente, agradássemos a Deus. Bom, caríssimos, usar o Provérbios 29:18 está falando mais dos sinais. Essa profecia que 29:18 de Provérbios cita, fala mais dos sinais que convenceram o povo judeu, hebreu, por assim dizer, né, a continuar atrás do Senhor. Eles carregam esta ideia porque você vai encontrar lá na frente, nas cartas, escrito assim: os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Ou seja, o que eles buscam? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E o único tesouro por meio de fé que nós temos intento de alcançar é a pessoa de Deus, não os benefícios para a nossa vida. Então aquele ali que fica atrás, irmãos, da ideia da profecia, e essa profecia citada aqui em Provérbios é sobre os sinais manifestos na vida do povo judeu que convenceu esse povo. Então sempre a profecia precisava estar ali, realizando proezas, sinais e maravilhas, para que o povo continuasse a entender que Deus estava ali. Deus era identificado, reconhecido pelos sinais. Assim, desde que Moisés tirou o povo do Egito, veio marcado de sinais, e o povo identifica a pessoa de Deus a partir destes sinais. Aí você vê então que aqui é uma advertência, não a este dom de profecia de hoje, está dizendo, olha, não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é bem-aventurado. Está falando exatamente daquele povo.
que a profecia ajuda a fidelizar o povo, mas o correto mesmo é que o homem guardasse a lei. Era essa a dispensação da antiga aliança. Mas vamos lá, queridos, eu deixei alguns versículos aqui para nós dar uma exercitada no entendimento bíblico. Já se foram 10 minutos de vídeo, vocês me perdoem, mas vamos lá comigo. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom da profecia. 1 aos Coríntios agora, 14, verso 39. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em línguas. Estou vendo aqui na versão, acho que na King James. Bom, em Tessalonicenses 5 diz o seguinte: não desprezeis as profecias. E depois em Romanos 12:16, que são as referências do que escreveu esse tópico, eu não sei o porquê ele colocou Romanos 12:16, sinceramente. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. É uma advertência que não tem nada a ver com a profecia. Não sei por que colocaram, realmente não sei. Aqui, queridos, em 1 aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, é onde fica tranquilo a ideia das operações, aonde o Espírito Santo distribui os dons segundo a sua vontade e necessidade do corpo da igreja. Olha lá o versículo 10. E há outra operação de maravilhas, e há outra profecia, e há outro dom de ensino de espírito, há outra variedade de línguas, e há outra interpretações de línguas. Então você vê que a dispensação dos dons são feitas segundo a vontade de Deus pelo seu Espírito, e Ele coloca em quem Ele quiser. Por isso eu digo, às vezes você vai procurar em um homem que você acha que moralmente ele é muito ilibado e deveria ter o dom de Deus, ou tem o dom de Deus, e por isso então ele é ilibado. Eu vou dizer a você, a escolha de Deus, ela surpreende nós e deixa nós às vezes até atordoados. Tem irmãos e irmãs que têm o dom de Deus e às vezes não tem tanto testemunho assim, desliza, escorrega em tanta coisa, e outros com excelente testemunho não alcançam dom, tá? Então não é por mérito, é por a escolha que Deus escolheu e ponto final. Só que cada um vai dar conta do que tem e como manuseou, como usou e quais as consequências disso. Se aproveitou para o bem, se aproveitou para o mal, se aproveitou para si, né? E isso no final dos dias tudo será equalizado, posto à mesa para o acerto de contas. O ministério está evitando falar, boa parte, não todos, tá? Isso não é generalizado, de falar disso. Por quê, queridos? Porque vai ter que concordar que a profecia que eles tanto defendem, que só sai do púlpito, profecia verdadeira de trás do púlpito, aquele sim, meu irmão, monopolizaram também o dom da profecia. A CCB tem uma mania, queridos, de monopolizar um monte de coisa. É salvação, é Jesus Cristo, a graça, é o dom de língua, é o véu e também a palavra do púlpito e também a profecia. A profecia só sai deles. Mas agora, com esse tópico da profecia, para respeitar-se e buscar e considerar e crer na existência do verdadeiro dom, por isso também eu já deixo aqui a advertência, existe a moeda falsa. Mas às vezes só existe uma moeda falsa porque existe a verdadeira. Ninguém falsifica aquilo que não existe. Para ser falso, primeiro tem que ter o original. E o dom de Deus está aí e é manifesto. E aqueles que têm, possuem, portam, cuidem para fazer com decência, com zelo e com muita simplicidade. Porque não é você, não é teu, não é tua qualidade, não é tua coragem, não é tua valentia, não é nada teu. O homem de Deus que pensa ter ou pensa ser, ele vai tomar um tombo muito grande no final da vida. Se Deus amar ele muito mesmo, ele passará por uma lixa muito grossa. Olha lá se não subir na bancada para passar no esmeril, porque o Senhor vai ajustar o camarada aí para a salvação, porque Deus é também amor. Caríssimos, então não estão lendo, estão evitando, alguns irmãos não querem tocar, porque aí vão ter que dizer, não, realmente o dom de Deus está manifesto no meio do povo, não é exclusividade da tribuna, do púlpito e nem do presbitério. Deus dá a quem quiser dar e manifesta quando e onde Ele quiser, falando na boca de pessoas às vezes que nem crente é. Se Ele quiser, Ele fala, e eu glorifico a Deus por isso, porque eu vivo isso, experimento isso, e o Senhor, desde que me converteu, me revelou a graça do seu Filho. Eu vivo este dom maravilhoso, experimentando e vendo os seus frutos e as suas realizações. Portanto, buscai com zelo o dom de profetizar. E para Apocalipse 10, no versículo 10,
e 11. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o na minha boca, era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizeis outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Veja bem, importa que profetizeis. Bom, mas vamos continuar no Apocalipse aqui, já foi 15 minutos de vídeo. Apocalipse 19, verso 10, de novo João: eu lancei-me aos seus pés para adorar. Ele se lançou aos pés do anjo que conversava, que levou ele a ver todas as visões do Apocalipse, para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Isso aqui é um assunto para entender que o anjo não recebe adoração. Todos os anjos que recebem adoração na Escritura é uma cristofânia ou uma teofânia, tá? É a manifestação de Cristo ou a presença do próprio Deus expressada nesses anjos. Então vamos terminar aqui: olha, não faças tal, sou teu conservo, sou teu igual, é isso que ele estava dizendo. E de teus irmãos, igual a você e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adore a Deus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então isso alinhava, defende, protege e confirma a existência e a manifestação do dom da profecia, da qual nós devemos buscar com zelo e praticar com cuidado. O que é buscar com zelo? Buscar com zelo é não buscar para as coisas desta terra. Paulo diz em uma das cartas: aquele a quem busca Jesus Cristo apenas para esta vida é o mais miserável dos homens, mesmo que seja por meio das profecias. Não busque para esta vida, busque para a vida eterna. Deus abençoe a todos, saudações e até o próximo vídeo.